Com a presença de autoridades sanitárias do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Campinas, a primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira foi dedicada à Semana Municipal de Prevenção da Febre Maculosa Brasileira, por iniciativa do presidente da Câmara, Luiz Rossini, que é autor da lei que instituiu a comemoração em 2020. Uma apresentação com as informações sobre a doença, incluindo o modo de infecção, o carrapato em cada fase e os cuidados e tratamentos, além de debatido os últimos casos registrados na cidade, 4 deles que evoluíram a óbitos de pessoas que estiveram em uma festa que aconteceu em uma fazenda no distrito de Joaquim Egídio. Para que a gente possa compreender um pouco esse fenômeno que infelizmente tomou uma proporção muito grande, causando alerta, preocupação, infelizmente as mortes, acontecidas causam realmente essa preocupação, e conhecer um pouco as medidas que estão sendo adotadas para enfrentamento do que está acontecendo e até como prevenir que fatos como esse se repitam. Realmente a repercussão foi nacional disso que está ocorrendo. E eu queria, assim, eu vou passar para o Fausto. O Fausto é médico veterinário da nossa equipe, do departamento. Ele vai fazer uma breve apresentação em que a gente vai contextualizar um pouco o que está acontecendo nesse momento. Com alguns casos surgindo na Fazenda Santa Margarida, onde ocorreram 2 eventos, no dia 27 e no dia 3/6, 27/5 e 3/6. 2 eventos grandes, o do evento do dia 27 com aproximadamente 3 mil pessoas e o evento do dia 3/6 aí entre 8 e 10 mil pessoas. Nesses eventos, então, essas pessoas acabaram se expondo aí no local ao contato com o carrapato e já temos, então, dos 5 suspeitos até o momento, 3 já confirmados e 2 ainda em investigação, e dos 5, 4 já evoluíram a óbito. A gente vê que em alguns pontos a letalidade chegou aí a 70%. O que quer dizer isso? Que de cada 10 pessoas desse ano que tiveram a doença, pelo menos 7 foram a óbito. Ela é causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, que essa bactéria ela é transmitida pelo carrapato estrela, do gênero Amblyomma, espécie Amblyomma sculptum. E esse carrapato ele tem algumas fases de vida, como foi bem didático no vídeo, desde larvas, que é o popular miquim, a ninfa, que é o vermelhinho, e as fases adultas, e todas elas podem transmitir aí a bactéria que causa a febre maculosa. Para isso, o carrapato geralmente ele fica preso ao corpo da pessoa em torno de 4 horas e consegue transmitir essa bactéria. Por isso que é importante que a gente se inspecione, quando a gente está exposto nessas áreas de risco, e remova o carrapato quanto antes do nosso corpo, tá? Com cuidado para não esmagar, que isso também pode causar aí acelerar a infecção. O veterinário destacou as áreas em Campinas que já tiveram registros de casos de febre maculosa e os procedimentos que devem ser realizados. A gente destacou as 5 principais áreas, que uma delas é ali no Jardim Chapadão, onde teve já casos no passado na área militar, região do Parque das Águas, também uma outra área que a gente já tem uma concentração de casos. Área verde do entorno da Lagoa do Florense e ali do entorno do Rio Capivari, são áreas que a gente também já teve muitos casos. O Recanto dos Dourados, lá no Carlos Gomes, e o Lago do Café e Lagoa do Taquaral, aqui na parte central da cidade. Tá? Essas são as principais regiões onde a gente teve mais casos, mas a gente tem casos distribuídos em outras áreas da cidade também. Os maiores meses de ocorrência são agosto, setembro e outubro. Então a gente ainda está por enfrentar um período em que possam acontecer mais casos de febre maculosa. Que quando a gente faz uma viagem para o Amazonas, região amazônica, e quando você volta, se você tem uma apresentação de febre, dor de cabeça, dor no corpo, e relata que esteve naquela região, logo o profissional de saúde vai lembrar da malária.
malária, né? Porque lá a malária é muito comum. E a gente tem que fazer essa virada para Campinas, que aqui em Campinas, quando um paciente tem febre, a gente tem que pensar na febre maculosa, porque é uma região endêmica da doença, onde ela acontece já há alguns anos, né? Já há mais de 20 anos a gente tem casos relatados da doença. Então, todo paciente que frequenta uma área de risco e venha desenvolver febre aí nos próximos 15 dias, é uma pessoa que tem a suspeita de febre maculosa, logo ela deve procurar o serviço de saúde, informar que teve esse risco, para que ela já saia de lá com o tratamento específico para a doença. As ações realizadas na cidade também foram relatadas pelo especialista. Campinas realiza sistematicamente ações já todo ano, né, de educação, de informação, tanto para a rede de assistência à saúde, quanto para a população, né, mas algumas ações relacionadas a esse ocorrido que a gente tem enfrentado, né, o que a gente tem em andamento, então, pela Secretaria Municipal de Saúde. O Comitê de Enfrentamento às Arboviroses, né, dengue, chikungunya e zika, ele vai ser ampliado para comitê de arboviroses e zoonoses, né, que aí inclui a febre maculosa e outros agravos zoonóticos. Vamos ter uma sala de situação assistencial, né, para cuidar também dessa emergência com a febre maculosa. Estarão sendo realizados comunicados, aulas, né? Tem uma aula que vai ser exposta em breve aí para os profissionais de saúde, para toda a rede privada e pública de atendimento à saúde, vídeos educativos como esse que como foi veiculado aqui no início, e também algumas determinações aí, até que seja estipulada uma legislação específica para locais que estejam dentro de áreas de risco. A vereadora Mariana Conte, que participou do encontro, fez alguns questionamentos em relação à classificação das áreas. O presidente da Câmara também quis saber se há como fazer o controle populacional do principal hospedeiro do carrapato, a capivara. Há forma de fazer um controle populacional das capivaras nesses locais? Me falaram que Curitiba, o símbolo da cidade é a capivara, presente nos parques, e a gente não ouve falar que lá tem febre maculosa. Há alguma ação que pode ser feita diretamente nos animais? Essa é uma dúvida que me passaram e eu repasso. É que se todas essas áreas estão classificadas segundo os critérios técnicos como área de risco. Essa é a primeira pergunta. E aí, nesse documento, eles colocam, inclusive, que essa classificação pode durar 5 anos e aí ser prorrogado, e fala sobre inquérito sorológico e também políticas de manejo, inclusive políticas de manejo do hospedeiro principal, que no caso seria a capivara, né? Mas também de inquérito sorológico sobre a ocorrência ou não da febre maculosa. Manejo de capivaras no município de Campinas é responsabilidade da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. A saúde não tem como, em todas as atribuições ainda, pensar em manejo de capivaras. Então, a gente realmente, essa atribuição há vários anos, desde que foi criado o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, deve fazer uns 10 anos que é deles. E eu acho que seria bem bacana eles poderem ter esse espaço. Eu sei que eles têm algumas ideias, já tentaram algumas coisas, eles estão com uma política, mas para esclarecer, eu não consigo com todas as nuances que eu imagino que tenha, né? Campinas, a gente é considerada a área de risco quando ainda não teve transmissão estabelecida. Então, por exemplo, a Fazenda Santa Margarida, ela, na verdade, era uma área de risco pelas características ecoepidemiológicas, mas nunca havia tido transmissão lá. Agora ela passa a ser uma área de transmissão. Então, mudou um pouco. Esses inquéritos, né, que é um inquérito soroepidemiológico que deveria ser feito nas capivaras e, às vezes, em cavalo, embora tenha saído a política, a gente não tem laboratórios capazes de fazer, que deveriam ser os laboratórios oficiais do Adolfo Lutz. Se você que assistiu e está assistindo, se frequentou área de risco, mata, córrego, com presença de capivara, fique atento. Qualquer febre, procure imediatamente um médico e fale que você
esteve presente num desses locais. Isso pode ser fundamental para diagnosticar e tratar precocemente.